Boa terça-feira aos nossos amigos, companheiros de jornada. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Nessa terça-feira de carnaval muito estranho, que a gente está tão acostumado a ter um feriado, né? Que não é feriado, é ponto facultativo, que está causando confusão em muitos lugares. A pandemia veio para dar uma chacoalhada nos nossos valores, no nosso comportamento e mostrar que tem muita coisa que precisa ser revista, né? Rogando ao Mestre Jesus, ao amigo Nazareno, que nos ampare, que nos abençoe, e dando sequência ao nosso estudo do livro Nossos Filhos São Espíritos. Hoje nós vamos para o capítulo 21. Não é preciso torcer o pepino. É como o autor desta obra, nosso irmão Hermínio Miranda, coloca para nós isso aí. Não é preciso torcer o pepino. Por que ele fala isso? Existe um ditado antigo que diz que é de verde que se torce o pepino, mostrando que a educação tem que ser dada desde pequeno, que limite tem que ser colocado desde pequeno. De certa forma, esse ditado não está errado, né? Se você tem um filho e não educa esta criança, ela não vai ter limites. E olha, gente, eu sou professor desde 1986. Muito tempo, já se vão quase 40 anos de sala de aula. E a gente percebe claramente quando uma criança tem limites e quando ela não tem. Quando uma criança ela foi educada e foi deixada de lado, né? Os pais acreditam que educar é bater, né? Que educar, os pais mais desequilibrados, mais desajustados, acreditam que só a pancada resolve. Meu avô já dizia que se pancada endireitasse, prego não entortava. Às vezes uma palmada é necessária, para isso Deus colocou o bumbum na criança, né? Mas é necessário que você tenha pulso, que você tenha autoridade, né? Que você saiba se impor. Eu já citei isso outras vezes e vou continuar citando. Eu assisti uma palestra há muitos anos de uma suposta educadora que disse que quando eu tivesse de chamar a atenção de uma criança era para eu descer nos olhos da criança e falar de igual para igual. Eu disse que absolutamente de forma alguma, porque eu chamo de cima para baixo para ela saber quem manda. Ela tem que ter uma autoridade, ela tem que ter um limite. O pai não tem que ser amigo do filho. O pai tem que ter autoridade em cima do filho. E essa autoridade tem que prevalecer, né? Ah, mas na sua casa como é que funciona? Um ditado árabe: comeu do meu pão, rezou do meu Corão. Não tem meio termo, tá? E o Hermínio ele conta no livro que ele fez uma regressão de memória no início da década de 70 e a pessoa voltou ao Egito Antigo, onde já era feita a regressão de memória. Nós estamos falando de Egito Antigo, de 4.000 anos. Já se conheciam técnicas de regressão de memória. Por quê? Porque os espíritos reencarnados ali eram espíritos que vieram de capela, já traziam conhecimento consigo e tinham plena convicção do que estavam fazendo e faziam para que pudesse ajudar, principalmente os faraós. Nós não precisamos fazer regressão de memória para poder conhecer as tendências dos nossos filhos e poder ajudar. Não podemos, não precisamos. Regressão de memória é coisa perigosa, principalmente quando quem está fazendo não tem noção como diz o outro, do mato que está lenhando. Você está abrindo uma caixa de Pandora e você não sabe o que vai sair dela. Você não sabe quais as personalidades que esta pessoa carrega através das encarnações. Você não sabe quais os inimigos estão ocultos e quantos anos a espiritualidade levou para ocultar esses inimigos. Aí você vai lá no século XVI, traz uma reencarnação desta pessoa que viveu entre 1550 e 1570.
morreu com 20 anos por assassinato, cheio de obsessores, e você faz com que estas pessoas reative a sua glândula pineal daquela existência, busque os arquétipos mentais desta existência, e aí o que vai acontecer? Os obsessores vão se ligar àquele indivíduo. Ou seja, valeu a pena? Obviamente, nós temos que entender as tendências que os nossos filhos trazem consigo. Divaldo Franco faz uma afirmativa muito, digamos assim, polêmica, mas vindo do Divaldo, tem que ser observada com muita clareza, porque Divaldo jamais faria alguma coisa contrária a Kardec, né? Ele afirma que nós estamos recebendo agora alguns espíritos que estão vindo da constelação de Alcione, né? E que esses espíritos vieram para começar uma mudança no planeta Terra. Essa transição planetária que tanto se fala já começou, mas não tem época de acabar. Não tem um prazo definido, não foi 2012, não foi 2019, não vai ser 2057, porque a evolução, ela não pode ter um prazo definido. Quem determina prazo é o homem, por causa da sua ansiedade e da necessidade que ele tem de controlar o incontrolável, que é o tempo. Mas o nosso tempo é um, o tempo para Deus é o outro. Os nossos irmãos evangélicos têm uma afirmativa que eu gosto muito quando eles falam assim: nós agimos no nosso tempo, mas o Senhor age no tempo dele. Qual é o tempo de Deus? Nós olhamos um criminoso aí e achamos que o cara não tem salvação. Deus olha aquele filho dele e fala: você ainda tem muito que me oferecer, meu filho. Lembram quando o Cristo é anunciado, este é meu filho amado, quando ele é batizado por João o Batista, e ouve-se a voz de Deus, né? Um fenômeno de voz direta, né? Este é meu filho amado, fazei tudo o que ele quer. Se fosse um bandido, Deus falaria da mesma forma: este é meu filho amado, que por hora está num descaminho, não faz o que ele está fazendo não, mas ele ainda vai ser bom. Quem foi Alarico II, Alarico I, Cardeal Richelieu? Pessoas que usaram o poder para prejudicar, para matar. Quem foi Jesus Gonçalves? Um servo do Cristo. É o mesmo espírito, em roupagens diferentes. Então, nós precisamos entender que somos espíritos em adiantamento. Então, a natureza não dá salto. O carvão leva 1 milhão de anos para se transformar em diamante, e nem todo carvão vira diamante. Lagartas levam um tempão, existe um tipo de borboleta que fica 15 anos como lagarta para virar borboleta e viver 2 semanas. Então, assim, tudo tem o seu tempo. Tá? A transição planetária vai ocorrer, já está ocorrendo. Nós estamos percebendo alguns espíritos reencarnando com uma consciência ambiental, com amor ao próximo, muito grande. Mas, porém, os umbrais também precisam ser limpos. E estão reencarnando espíritos beligerantes, violentos. Nós vamos escolher os espíritos? Não. Nós vamos receber os filhos que Deus nos manda. Né? O meu filho veio de Alcione e não precisa ser educado. Erro seu. Filomeno de Miranda é o 3º capítulo seguido que ele fala isso. Que nós temos que observar as tendências das crianças, fortalecer o que é bom e combater o que não é bom. Mas o combate não é pela proibição, não é pela violência, é pelo diálogo e pela exemplificação. Não se educa ninguém sem exemplo. Nós só estudamos o cristianismo porque o Cristo viveu cada palavra dele. Cada palavra que o Cristo disse, ele conseguiu transformar em ação. Pensamento, palavra e ação no Cristo sempre convergiram para o mesmo lado. Se nós não fizermos desta forma, a educação que nós vamos tentar dar aos nossos filhos torna-se vazia.
Então nós precisamos entender que precisamos educar os nossos filhos pelo exemplo. Muitos vão trazer tendências reencarnatórias, aptidões, facilidades, trejeitos. Olha Mozart, por exemplo, Johann Sebastian Bach, Albert Einstein e outros tantos espíritos. Rui Barbosa já se interessou por política porque teria sido José Bonifácio de Andrade Silva. Juscelino Kubitschek teria sido Maurício de Nassau. E vão trazer outras tantas tendências. Napoleão Bonaparte teria sido Júlio César e Alexandre o Grande. E esses espíritos trazem as suas tendências. Então, se você está reencarnando com um espírito na sua casa que tem tendência à arte, fortalece isso. Mas fortaleça também a evangelização do Cristo, para que a arte dele não encontre vazio, não encontre um coração sem o Cristo para aquecer. Seu filho tem tendência à violência? Pois então fomente a paz. Tem tendência a ser reizinhos? Tire o trono dele. Mostre que em casa ele não é a razão da existir. Ele não é o sol. Ele é um membro da família e tem as suas responsabilidades. Lembre-se, criança vazia é semente do celerado, é semente da discórdia. Por mais evoluído que possa ser o seu filho, pode estar vindo de Andrômeda, pode estar vindo, voltando de Capela, pode estar vindo de Alcione, pode estar vindo da Terra. É uma criança que precisa de educação, que precisa de limite, que precisa de entender o que é respeito aos semelhantes, respeito às regras. Fomente o que é bom. Eduque as tendências negativas. Para que esta criança possa obter êxito em sua jornada. Muitos pais ainda se preocupam com a educação dos filhos no sentido sexista, né? Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Gente, não precisa preocupar não, sexualidade só vai aflorar quando a glândula pineal entrar em funcionamento. Eu tenho amigos de escola, tenho um amigo muito querido, caminhoneiro, que ele foi criado pela mãe, pelas irmãs e pela avó. Porque o pai morreu quando a mãe estava grávida dele de 6 meses. Ele não tinha nenhum exemplo masculino em casa. Então ele foi criado com todos os trejeitos delicados. E na escola a gente chamava ele, como a gente dizia, que ele era macho-fêmea, que ele era, com perdão da palavra, bicha. E ele levava isso numa boa, porque era uma brincadeira sem maldade, né? Uma coisa de todo delicadinho. O sujeito era um terror com as meninas. Casado, pai de 3 filhas. Eu falo para ele que a vida dele é cercada de mulheres, porque ele não teve nem filho. Parece que agora ele está adotando um menino. Eu não tenho muito mais contato com ele, que ele mora no interior de São Paulo. A última vez que nós conversamos, ele estava adotando um menino. Sabe? E é engraçado, quer dizer, que se a mãe dele fosse preocupada com a sexualidade dele, ela estaria perdida e não foi. Deixou o menino, o caminhão dele é um brinco, é bem cuidado, é bonitinho, mas ele é homem, só os trejeitos. Da mesma forma que se você tem uma menina criada por homens, ela vai ficar com trejeitos masculinos. Isso não quer dizer que ela tenha homossexualidade. E a homossexualidade é uma coisa que nós precisamos conversar, ainda vamos conversar sobre isso, né? Alguns espíritos escolhem uma aprovação nesse campo. Outros nascem com algumas... o lado oposto não foi trabalhado direito. Outros estão em transição de um sexo para outro. Né? Nós tínhamos um companheiro em Varginha que falava, olha, a ideia de outro homem me tocar me dá repulsa, mas eu não me sinto atraído por uma mulher. Então ele passou a vida dele inteira assexuado. Deixou filhos maravilhosos, adotivos.
né? 3 ou 4 filhos bem formados. Então, embora nós estejamos atravessando uma fase de muita aceleração, a sexualidade em crianças não deve nos preocupar, a não ser quando ela é muito aflorada. Aí precisamos de uma ajuda de um terapeuta. Mas não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar em fortalecer as tendências positivas das crianças, em educar as tendências negativas. Não precisamos torcer o pepino. Precisamos cultivar o pepino. Lembrando sempre que o Evangelho é feito de amor. E o amor é capaz de mudar toda a nossa realidade. Que Jesus nos abençoe e estaremos aqui na próxima terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.